Passamos a vereadora Júlia Arruda por 5 minutos e em seguida a vereadora Sargento Regina. Senhor presidente, eu gostaria de cumprimentar o vereador professor Luiz Carlos, em nome de qual saúdo a mesa, saudando Vera Simonete, também a promotora Zenilde e todos os que estão aqui presentes, discutindo e propondo ações para tentar salvar essa educação pública da nossa cidade, que está à beira da UTI ou de uma doença mais grave. Eu gostaria aqui de parabenizar a Câmara Municipal de Natal, que em 2 semanas está provocando 2 audiências para se tratar o tema educação. Os vereadores que compõem a Comissão da Educação estão, sim, comprometidos com os rumos que a nossa educação está tomando e lamentar, desde o início do ano letivo de 2011 foi um ano traumático, caótico, com greve de professores, com crianças fora de sala de aula, e quando pensávamos que estava tudo resolvido, voltou às aulas e crianças fora de sala de aula. Por quê? Por falta de merenda. Os noticiários diariamente noticiam que alunos estão sendo liberados previamente por falta de merenda. E antes, Marco Aurélio, você que acompanha toda a educação no seu bairro, Nova Descoberta, sabe-se que tinha a merenda em casa, que era até objeto de propaganda, de anúncios publicitários por parte da prefeitura, e hoje nem a merenda nas escolas estão disponibilizando. E é lamentar que também alunos estão sem aulas por falta também de infraestrutura das escolas. Goteira, vazamento, uma carteira, uma pia que estava quebrada, como o próprio Sérgio falou. Isso falta gestão. Isso, acredito que o caos que está acontecendo na educação é o que está acontecendo na Prefeitura Municipal de Natal como um todo. Porque não existe continuidade se existe a rotatividade. Em menos de 2 anos, 44 secretários passaram pelas secretarias e fica difícil dar continuidade a algum projeto, porque quando se inicia com um secretário, o outro que assume não dá continuidade devida, tem que começar do zero, e por isso que fica parado, e todos os serviços básicos da Prefeitura Municipal de Natal estão parados. Diariamente, nos deparamos com noticiários lamentáveis, que a educação que está precária, é o SAMU que sábado entrará em greve, é o lixo que está tomando conta da nossa cidade. Estamos aqui até impotentes, sem poder fazer nada. O papel do legislador, às vezes, frustra muito, porque vontade temos, preocupação temos, mas não temos como executar. Cabe ao Poder Executivo executar e assumir suas responsabilidades. Ainda mais sendo vereador de oposição, que aí sim que os pedidos, as solicitações não são atendidas devidamente. Mas não cansamos, ficamos aqui vigilantes, responsáveis e assumindo nosso papel, que é de fiscalizar e acompanhar as execuções do Poder Executivo. Na Comissão da Educação, já provocamos algumas audiências relevantes, algumas audiências propositivas, onde já discutimos a questão da merenda, a questão do Fundo Municipal de Educação, como está sendo gerido os recursos da educação, porque recursos sabemos que tem muitos recursos federais que poderiam ser usados para os devidos fins, mas o que acontece muito na educação do município é porque os recursos destinados à educação são desvirtuados com programas complementares, com programas, por exemplo, como o Pelotão da Saúde, que é um programa importante, não sou contra ao projeto Pelotão da Saúde, mas que deveria estar sendo financiado com os recursos da saúde. O programa Merenda em Casa deveria estar sendo financiado com os recursos da assistência social. Então, são esses pontos que levamos até a Promotoria da Educação para que fosse analisado e a Promotoria também dê um parecer favorável às nossas emendas que foram barradas aqui, porque está ferindo a lei da educação, onde proíbe e veda o recurso da educação ser financiado com programas complementares. E o município Natal está sendo acionado como improbidade administrativa por esses 3 programas. Então, são essas propostas que estamos alertando, estamos contribuindo para o Poder Executivo e não somos ouvidos. Quem sabe os índices de avaliação da prefeita Micarla não melhoram a partir do momento que ela começar a escutar a oposição.
porque está escutando muito a situação, está aí sendo mal avaliada. A partir do momento que ela começar a escutar também a oposição, quem sabe os índices aí vão subir e a população vai ter o que merece. Então, a minha participação aqui, não participei desde o início, lamento não estar aqui presente na fala da promotora, mas estou aqui para contribuir, para mostrar que o nosso mandato, que a Comissão de Educação como um todo está comprometida e participar através de projetos e requerimentos e de pronunciamentos, que é o que podemos fazer aqui, e alertar o poder público com essa educação que já está caótica, já está na UTI, à beira de uma morte súbita. Então, queremos aqui contribuir a favor do fortalecimento da educação pública municipal. Gostaria de agradecer aqui a oportunidade e ficarei aqui presente até o término da audiência para saber dos encaminhamentos. Muito obrigada e bom dia a todos. Nós agradecemos a vereadora Júlia Arruda. Nós lembramos também, por exemplo, uma secretaria muito importante, que é ligada, que ajuda na educação, é a Secretaria de Esporte. É uma secretaria sem dotação orçamentária. Não tem orçamento. A da Secretaria de Segurança Pública, que podia ajudar nessa parte do pelotão da escola, tem R$300 mil por ano no orçamento, isso o de 2010, eu não estou lembrado agora de 2011. A de propaganda tem 14 milhões. Então mostra que não existe prioridade na gestão da prefeita Micarla. Vereadora Júlia. Rapidamente, vereador. Só para complementar o que Vossa Excelência acaba de dizer, que a semana passada a prefeita decretou um remanejamento em diversas secretarias, num valor de R$23 milhões. De diversas secretarias, tirou 1 milhão do esporte, que já é precário, 1 milhão da limpeza pública, que também já é precário, e, muito estranhamente, a única secretaria que não foi mutilada no seu orçamento foi a Secretaria de Comunicação, que tem um dos maiores orçamentos, que é de quase 14 milhões. Então, realmente, é lamentar que outras secretarias foram prejudicadas e a Secretaria de Comunicação, que teria como ser remanejado um montante razoável, não foi nem sequer mexida. Então, mostra aí também a preocupação muito com a propaganda e pouco ação por parte do Poder Executivo. Muito obrigada. Tá bom, nós agradecemos a palavra vereadora Júlia Arruda, o secretário de Educação estava aqui comigo no telefone, que ele teve que se ausentar aqui rapidinho para dar uma entrevista, mas vai retornar, mas aqui tem representante deles. Quando a gente reclama que a falta, é quando não vem ninguém, mas às vezes a gente sabe que o secretário não pode vir, manda um representante. E ele, foi isso que a gente colocou no início, ele chegou tarde, tinha outro compromisso, a gente entende, mas tem um representante aqui, é o que vale, Nós vamos passar agora por até 5 minutos a vereadora Sargento Regina. Vereadora Júlia, eu peço desculpa, porque na hora da fala eu estava... Mas como eu estava presente e já sabia do que tratava desse remanejamento, que remanejaram de tudo que é canto, menos de onde tem mais recursos, que é da fonte 111, que é 14 milhões em propaganda. Senhor presidente, vereador professor Luiz Carlos, do PMDB, meu presidente, a Comissão de Educação aqui nessa casa, que inclusive este ano existia rumores de que o vereador professor Luiz Carlos não ficaria na presidência. Eu pedi para retirar meu nome se ele saísse da presidência da comissão. Me mantive na comissão porque entendo que a Comissão de Educação não pode ser presidida por ninguém mais, ninguém menos do que um professor. Então, se fosse qualquer um outro vereador fugindo da área, eu não iria permanecer na Comissão de Educação. Como reviram, fizeram uma revisão nessa situação e mantiveram o professor Luiz Carlos, nós nos mantivemos também na Comissão de Educação. Por entender que existem áreas específicas, como existem os problemas específicos. A educação, no meu entendimento, e as companheiras militantes do sindicato sabem disso, já comentei com várias essa fala que vou fazer agora. Em uma assembleia da categoria, chegou uma professora e ela estava com uma camisa. E na camisa da professora tinha médico, dentista, juiz,
deputado, governador, e várias profissões. Várias. E no final tinha, para que você exerça essa profissão, você precisa de um professor. Então, o professor, se nós fôssemos aqui colocá-lo numa escala de prioridades dentro da profissão, nós diríamos que é a profissão número 1. Porque é aquela que ensina você a ler. Se você não tiver um professor, é impossível você aprender a ler. Você dá os seus primeiros passos, abrir a sua mente para o desenvolvimento. Mas o professor, ele vai além disso. Se a gente fizer uma avaliação agora com relação aos estágios professores, aí nós temos as categorias dos professores. Aí nós iniciamos com as educadoras e educadores infantis, que são aqueles que são a segunda mãe, porque a mãe sai para trabalhar, pega a criança, deixa lá nos CMEs, e ali é o educador infantil que vai, vamos dizer assim, criar, educar, cuidar, dar banho, pentear o cabelo, ensinar também, mas estará ali cuidando não apenas da educação, mas está cuidando do corpo, do psicológico, né, daquela criança. E eu lembro que no início do mandato, nós tínhamos um processo de discussão aqui nessa casa com relação à valorização dos educadores infantis. E foi uma luta grande do sindicato, abraçada pelo vereador, professor Luiz Carlos. Nós nos enganjamos nessa luta e conseguimos, em tese, porque muita coisa precisa ainda ser colocada no quadro de valorização dos educadores infantis. Levando para os professores da rede pública municipal, eu diria que são heróis e heroínas, porque nas visitas que tenho feito às escolas da rede pública municipal, o que eu encontro é o desejo, Vera, a vontade, até mesmo encontro professores e professoras que eu conheço, que conversei, que estão indo voluntariamente dar aulas de reforço. Não sei se o sindicato tem conhecimento disso, mas tem professores que estão fazendo isso, gente, sem ganhar nada, já não ganha bem, e não ganha nada para fazer isso. Mas estão fazendo porque estão vendo que aquela criança que está ali, ela está atrasada. Está completamente atrasado o seu acompanhamento pedagógico. Interrompido. Interrompido por quê? Interrompido por causa de uma greve, como tentaram colocar aqui nessa casa? Não. Interrompido por falta de compromisso e de responsabilidade de gestores. E aqui eu não me refiro a nomes. Eu me refiro à gestão. Gestão, seja ela qual for, seja Micarla, Chica, Pedro, Paulo, João, não interessa quem. Seja qual for a gestão, ela tem que ter a responsabilidade com a educação. A parte de uma outra categoria, a gente vai, é quando você sai desse ensino e vai para um ensino superior. E aí você tem os professores universitários, que também não estão lá muito bem, viu, velho? Também não estão. Então, eu gostaria, senhor presidente, se fosse para enumerar todos os problemas aqui que passa a educação, a gente passava aqui até meia-noite, ou uma semana, ou um mês, e a gente não termina de dizer. As falas aqui já foram suficientes no contexto de mostrar e esclarecer que o ponto principal é a valorização do profissional. Eu acho que a gente tem que partir deste princípio. Um professor bem remunerado, um professor que esteja com condições dignas de trabalho, um professor que esteja estimulado a trabalhar, ele vai produzir gratificantemente muito mais do que ele já produz hoje, passando por todas essas dificuldades. É preciso uma reflexão.
O secretário assumiu agora, não vou jogar pedra no secretário, como bem disse o professor Luiz Carlos, já é bem o quarto, quinto, a gente perde até as contas. Não vou atirar pedras aqui. O secretário chegou agora, mas precisa chegar à prefeita e dizer, enquanto professor, e eu gostaria muito que ele estivesse aqui sentado, enquanto professor, dizer o seguinte: ou melhora, ou assume os compromissos, ou resolve, ou para com essa palhaçada administrativa, ou eu vou entregar o meu cargo. Ponto. Esse é o meu pensamento. Esse é o meu pensamento. E acredito que essa casa aqui, ela tem um papel muito importante com relação a tudo isso que vem acontecendo e a fiscalização dos vereadores. E os senhores e as senhoras que estão sentados aí, alguns gestores, algumas lideranças comunitárias, sabem perfeitamente o que estou dizendo. Porque essa casa, ontem, nós tivemos uma emenda nossa para a educação que foi vetada. Qual foi a emenda? A emenda que garantia recursos para a criação do Departamento de Saúde, voltado para os profissionais da educação. Sabe por quê? Porque os professores têm doenças, são particulares, é artrite, é asma, né? e outras que eu já me informei com o sindicato. Então, são provenientes do uso constante no quadro, são provenientes do pó do giz, que apesar de existir uma recomendação, não é cumprida, tem muitas escolas ainda usando esse giz. Depressão, né? Enfim, são problemas, e nós tentamos, né, criando aqui nessa casa, aprovado dentro da Comissão de Educação, departamento, para exatamente cuidar dos nossos profissionais de educação, com carinho, com zelo, com dedicação. Isso não é nada, gente. 700 mil era o recurso para que se criasse esse departamento. Aí você escuta 14 milhões para publicidade, para propaganda mentirosa, enganosa. E você fica sem entender por que veta 700 mil e tem 14 milhões na publicidade. Enfim, eu entendo isso como falta de compromisso, entendo isso como irresponsabilidade administrativa, entendo que, e agradeço já de antemão a presença do Ministério Público. O Ministério Público devia pegar, promotora, um birô e botar aqui dentro dessa casa, direto, e acompanhar tudo, porque tenho certeza que se o Ministério Público estivesse aqui todos os dias, nas sessões e nas audiências públicas, muita coisa, promotora, muita coisa já tinha se resolvido nessa cidade. Muito obrigado, senhor presidente. Nós agradecemos a participação da vereadora Sargento Regina. Lembro também que nós vamos solicitar à Comissão da Educação um relatório do Ministério Público de todas as ações que o Ministério Público está fazendo. No início aqui, a nossa promotora, que eu já tinha inclusive visitado, tanto ela como a promotora do estadual, a gente do Estado tem que agradecer muito a Constituição de 88, com a criação do Ministério Público e com a evolução do Ministério Público, que está ajudando muito, né, tanto a nós parlamentares como a todo cidadão que vem aqui fazer aqui suas denúncias. É um caminho aí muito importante. A gente já solicita esse relatório para ficar nos anais dessa casa, passar também para o sindicato, porque o Ministério Público está muito atento, já está em alguns pontos muito avançado, como ela colocou aqui, e é importante a gente ter esse release.